mas eu tenho 2, quero que você tenha 4. Eu não tenho nada, você vai passar a ter, então, tempo para se dedicar, tá? Então, a primeira aula vai ser como ter o dobro para pensar estrategicamente, esse dobro de tempo para pensar estrategicamente, tá? E o negócio mora nos detalhes, pessoal, mora nos detalhes. E o segundo encontro, nossa segunda aula, vai ser o plano prático. Vocês receberam um e-mail, a gente falou várias vezes sobre traga papel e caneta, porque a gente vai anotar muita coisa, quero compartilhar muita coisa bacana com vocês. Então, se preparem aí, porque a gente vai, de fato, gerar muito conteúdo e amanhã rabiscar também muita coisa. Hoje e amanhã, tá bom? Tô admitindo o pessoal aqui que tá entrando, bastante gente ainda pedindo para entrar. E antes até de a gente entrar nesse escopo de gestão, quem que sou eu para falar sobre gestão, tá, pessoal? Porque quem me conhece, eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão aí no chat, estão participando, me conhecem, né, já me viram em algum momento, e eu sempre falei bastante sobre melhoria contínua. E faz 7, 6 anos aproximadamente que eu estou inteiramente dedicado à gestão. Coloco meu pé em projetos de melhoria contínua, acompanho, presto consultoria, mas eu me volto inteiramente à gestão. E todo esse tempo, né, esse tempo de gestão, foi o que me permitiu lapidar um pouco desse método para que ele de fato seja aplicável a todos. Né? Então, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu sou Master Black Belt em Six Sigma, sou CEO aqui da Kai Treinamentos, que é onde eu atuo 100% do meu tempo com gestão. Já prestei treinamentos, consultoria para algumas empresas como BRF, Plazútil, Caixa Econômica, Bradesco Seguros, Globo, LDC, Avon, enfim, mais de 50 empresas no portfólio. E, pasmem, por todas essas empresas, esses problemas de gestão acontecem. Tá? Esses problemas de gestão acontecem. Então, eu quero, de fato, compartilhar algumas técnicas que a gente consiga eliminar um pouco dessa gestão operacional, né? E ter um tempo livre. Só que o fato de eu estar aqui não é pura e simplesmente pela minha formação. Ah, porque eu me formei, tive uma graduação nos Estados Unidos, aprendi no Sam Walton College of Business. Não, não é por isso, tá? Na realidade, o fato de eu estar aqui com vocês é porque eu já estive do outro lado. Eu já estive no pior cenário que um gestor poderia estar vivendo. Quem preencheu a pesquisa de perfil, a gente perguntou muita coisa, né? A gente falou assim, olha, pô, quais são os seus principais desafios, os principais problemas que você está enfrentando, isso, aquilo. E por que que isso daí influencia, tá? Porque eu sei que vocês estão no mesmo ponto que eu estava há um tempo atrás. Né? Então, quando eu falo que eu estive no pior momento, pessoal, eu estou falando o seguinte, eu não sabia mais o que que era sair do trabalho às 18 horas, tá? Eu estava há 12 finais de semana, e isso eu contei, 12 finais de semana trabalhando de maneira seguida, tá? Isso daí gera uma série de consequências, né? Quando eu falo que eu trabalhei 12 finais de semana de maneira seguida, eu fiquei semanas sem ver os meus pais, e a minha família, tá? Maioria dos dias, eu não conseguia chegar a tempo para jantar com a minha noiva, ou pelo menos no horário combinado, né? Que eu falava que eu iria chegar, não deu, porque sempre surge uma demanda urgente, uma demanda importante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu simplesmente não tinha tempo, tá? Eu desmarquei umas 4 vezes, isso é algo que me influencia bastante, né? E me influenciou muito em compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu desmarquei umas 4 vezes com a minha afilhada, de levar ela para tomar um simples sorvete, tá? Isso porque, quando eu estava no início da CAI, essas daqui eram as minhas responsabilidades que eu vou compartilhar com vocês. Tá? Eu era simplesmente CEO, participava do marketing, era do design, era de vendas, era do financeiro, era do jurídico. Essas eram as minhas responsabilidades. E perceba, não é que eu não tinha um quadro de funcionários, eu não tinha colaboradores, tá? Eu tinha um time, só que eu não estava fazendo a gestão. Eu vivia 100% no operacional.
Eu não tinha tempo para me dedicar no próximo passo da empresa, próximo passo do meu time, de pensar de maneira estratégica, de ajudar porque de fato eles precisavam. Tá? E quando eu ficava 100%, né, no operacional, eu não tinha tempo para fazer gestão. Então, quem está no operacional hoje não faz gestão. Gestão é não estar no operacional, é sair da operação, é construir um time, é delegar. A gente vai falar sobre tudo isso aqui dentro. Tá? E a gota d'água, né, eu vou contar para vocês essa história, foi quando eu tive um problema, né, com um software, né, de gestão financeira. Esse software era o Conta Azul. E não era um problema da empresa, né, Conta Azul. Muito pelo contrário, a empresa é muito boa. Mas era um problema que eu não consegui resolver no momento. E sabe quando você já está, né, com tanta coisa na cabeça que isso passa a ser a gota d'água? Simplesmente você não consegue absorver mais nada de problema. Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu, cara, caí em prantos. Caí em prantos, literalmente. Né? Fiquei debruçado, cansado, estava tentando resolver esse problema há dias, né? E minha noiva chegou no escritório, eu estava desse jeito, tá? Tava desse jeito. E essa foi simplesmente a gota d'água, pessoal, porque eu percebi que, de fato, isso não é normal, tá? Não é normal. Tem alguém que está rabiscando aqui os slides, tá? Então só peço para que não risque aqui os slides. Deixa eu ver se eu até consigo voltar aqui à apresentação para a gente poder compartilhar novamente. Isso daqui não é normal, tá, pessoal? Por mais que nós, gestores, ficamos num ciclo vicioso, tentando compreender como sair dessa operação, estar 100% na operação e sentir 100% sobrecarregado, não é normal. Só que apesar de não ser normal, dá uma olhadinha nessas pesquisas aqui comigo. 60%, de acordo com uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review, tá? Cerca de 60% dos gerentes executivos relatam trabalhar mais de 50 horas por semana. E 35% trabalham mais de 60 horas por semana. Então, peraí. Um profissional, um gestor, trabalhar 60 horas por semana, a gente está falando que esse cara, além de estar no operacional, ele está dedicando tempo a mais que ele simplesmente não tem para tentar fazer alguma coisa do estratégico, alguma coisa do que de fato ele deveria estar fazendo. E quando eu falo, pessoal, de gestão do tempo, isso é importante. Todos nós temos 24 horas no dia. Todos nós temos 365 dias por ano, tá? Se você não souber fazer a gestão desse tempo também que você tem, tá? Você de fato vai acabar não vivendo. A gente pode traduzir, né, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente executa, como esse período de tempo que a gente de fato vive. Então, se você não tem tempo para executar aquilo que você precisa, você não está vivendo. E mais ainda, né? Você chega no patamar que eu estava também anteriormente. 14 horas, uma outra pesquisa realizada pela McKinsey Company descobriu que os gerentes gastam, em média, esse tempo por semana lendo e-mails e cerca de 6 horas por semana em reuniões. E digo mais, né? Empresas que trabalham online, vou te dizer que gastam muito mais do que isso. 80%, tá? Um estudo realizado pelo Deloitte descobriu que cerca de 80% dos gerentes sentem que estão sobrecarregados com as suas responsabilidades. E 50%, de acordo com a pesquisa da Robert Half Management Resource, mais de 50% dos gerentes relatam que suas tarefas administrativas de gerenciamento impedem de realizar tarefas mais importantes. Então, eu quero que vocês saiam desse cenário. E o pior ainda, né? Um estudo realizado pela Accenture descobriu que os gerentes passam cerca de 30% do tempo em atividades que não agregam valor. Só que veja bem, não é porque ele passa a outra parte do tempo em atividades que agregam valor que são atividades que ele deveria estar fazendo. Tá? É isso que a gente vai se questionar aqui bastante. Quero que vocês comentem aí no chat se vocês estão hoje sobrecarregados. Estão cheios de demandas, conseguiram arranjar um tempo aqui para participar com a gente desse encontro.
tá? Comenta aí, por gentileza, quem está sobrecarregado. Tem bastante demanda para realizar, tá? Boa parte aí, né? O pessoal até comentou até que gosta da rotina. Sim, totalmente sobrecarregado, sim, demais. Num poço sem fundo. A gente vai resolver isso daí, tá, pessoal? Sara, Heitor, boa parte do pessoal ali, de fato, né, se sentindo bastante sobrecarregado. Então, é muito provável que quem está se sentindo 100% sobrecarregado também tenha a sensação de que está resolvendo problemas o tempo todo. Concordam comigo? Por quê? Qualquer gota d'água vira um problemaço, você já não tem tempo nem para pensar naquilo que está acontecendo. Então, pô, como é que você de fato vai arranjar tempo para resolver um negócio que às vezes não é da sua demanda, mas você tem que fazer? Então, você fica o tempo inteiro resolvendo problemas. Tá? E essa rotina, pessoal, alguém comentou aí, né, que está acostumado com a rotina. Toma cuidado, tá? Essa rotina de fato faz você envelhecer anos em meses. E às vezes, né, a gente acaba perdendo aquilo que é o mais importante que eu vou falar para vocês logo menos. Só que assim, eu parei, identifiquei o que me impedia de ser um gestor de fato. Focar na gestão das pessoas, na gestão dos processos, na gestão do time, na gestão. Ser um gestor de verdade. Tá? Primeiro, não saber delegar. Esse era um problema grave. E muitos de vocês que responderam a pesquisa de perfil, quem não respondeu, responde aí, a gente vai deixar o link para vocês, tá? Muitos de vocês que responderam, comentaram sobre delegação. Não saber desenvolver o meu time. Pessoal, quem aqui já passou uma demanda para o time e depois teve que refazer? Passou uma demanda para um colaborador e teve retrabalho. Isso acontece pra caramba, tá? Acontece pra caramba. Não saber fazer reuniões adequadamente. Porra, hoje não passa pela minha cabeça como alguém consegue fazer uma reunião sem pauta, como alguém consegue fazer uma reunião sem uma documentação, sem insights, sem objetivo da reunião, sem a pessoa deixar claro quem vai falar e sobre o que a pessoa tem que falar. Você traz um colaborador, você traz pessoas para a reunião, tá? E aí você, de fato, não tem uma pauta, pega as pessoas de surpresa e depois reclama que as pessoas não são produtivas ou que a reunião foi improdutiva. Isso é trabalho do gestor. E não me venha com ladainha, não, que acontece muito. Ah, porque a minha empresa é engessada. Pessoal, quem tá rabiscando aí, peço por gentileza, tá? Para não rabiscar. Compartilhar de novo. Ah, porque minha empresa é engessada e etc. Pô, não me venha com isso. A forma como você faz as suas reuniões não interfere em nada. A forma como você delega para o seu time, o modelo de delegação, não depende da empresa. Então tem muita coisa aqui que depende única e exclusivamente da gente. Numa drástica mudança de gestão do tempo, o que você come, aonde você come, como você vai para o trabalho, com quem você conversa, tudo isso influencia. Eu vou lapidar um pouco desses conceitos com vocês também, tá? Não saber dar feedbacks. Esses dias eu abri uma caixa de pergunta, né, no meu Instagram, e aí o pessoal comentou, falou, pô, que momento que eu devo dar um feedback negativo? Assim que o problema acontece, tá? Formas de fazer isso de maneira adequada. No one-on-one, na hora de você chamar a pessoa para conversar. Então tem formas de fazer isso. Para tirar a gente fala dentro da formação, né, que nós vamos abrir as inscrições para vocês, no final do dia de amanhã, essa formação exclusiva, a gente fala exclusivamente sobre perguntas de alta alavancagem gerencial. Eu tenho um output, eu tenho um resultado, eu quero esse resultado. Quais são as atividades que vão me alavancar gerencialmente falando? Isso serve para qualquer gestão, tá, pessoal? O cara que faz gestão de uma agência, por exemplo, pô, se esse cara ficar no operacional, recebendo novos clientes, adequando os processos, entregando outputs, recebendo novos clientes, esse cara vai ficar louco. O cara que faz gestão de uma indústria, ele vai ficar louco, tá? Então ele tem que, de fato, identificar aquilo que dá mais problema para ele. Não ter clareza das competências e atribuições de um time. Então eu pergunto para vocês,
o time de vocês sabe adequadamente quais são as atribuições e competências, mas ainda até onde eles podem ir, até onde eles têm autonomia para resolver os problemas, até onde eles vão de fato entregar soluções porque eles sabem que tem competência para isso e que tem autoridade. 99% das empresas isso não está claro. De gestor para colaborador, não estou falando nada de atribuições e competências da função. De gestor para colaborador, isso é um alinhamento interno. Não saber tomar decisões. Eu pergunto, qual é o framework que vocês utilizam para tomar decisão? Muita gente vai falar, não sei, tomo decisão com base no feeling, com base... Quem vocês convidam para compartilhar as decisões? Quem tem autonomia técnica e autonomia administrativa para tomar a decisão no time? Uma coisa é autonomia técnica, outra coisa é autonomia administrativa, de dinheiro. Eu tenho que saber isso. Eu preciso saber isso. Tá? Não saber priorizar as ações. Como que eu priorizo? Ah, pô, Carlos, eu priorizo aqui do que é mais urgente. Pô, o urgente não é importante. O urgente não é importante. Pode até ser, mas em muitos casos não é. Tá bom? Tô vendo que algumas pessoas estão levantando a mão, eu vou abrir espaço para que vocês perguntem ao final também, tá, pessoal? E aí eu comecei a buscar. Quando eu comecei a identificar esses pontos, eu falei assim, cara, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, tá? Eu preciso buscar conhecimento sobre esses assuntos. Aí eu investi, até tinha uma foto aqui, acho que o pessoal até tirou para vocês, né? Mais de 4 mil reais em livros, tá? 45 mil reais em cursos, porque todo conceito que eu pensava, ele precisava ser lapidado. Ele precisava ser lapidado, tá? A técnica do Pomodoro para gestão de tempo não funcionou comigo, na minha rotina. Técnica de Scrum não funcionou comigo na minha rotina. Técnica XY. Eu fui pensando aquilo que de fato poderia ser aplicado e replicado, tá, por gestores. Então, esse método, né, que a gente acabou desenvolvendo, ele permite que a gente tenha tempo livre para focar em demandas estratégicas. E como eu falei, não tem nada de magia. Não tem nada de magia, nada de mágica. O negócio está nos detalhes. O negócio está nos detalhes. Tá? Tô admitindo o pessoal que está entrando aqui ainda. E qual é o nome desse método? Nós chamamos aqui dentro de RAPG. RAPG, pessoal, é o acrônimo de rotina adaptada à produtividade do gestor. Existem tarefas que você precisa executar como gestor e que eu tenho quase absoluta certeza que você deixa para depois porque você se afoga em demandas operacionais. A gente fica sobrecarregado. O exemplo da esquerda aí para vocês é uma agenda sem o método de rotina adaptada à produtividade do gestor. Reunião de emergência, planejamento X, atendimento de fornecedor, um orçamento para cá, onboard de novo funcionário, onboard de novo cliente, treinamento, avisa demanda, daily e assim vai. E assim a rotina vai. Tem muita gente que comenta o seguinte: o planejamento de hoje define o futuro. Eu acho que é o seguinte, se você quer assumir a gestão de verdade, é o futuro que vai definir o seu planejamento de hoje. Tá? O futuro que manda nas atividades que você vai executar hoje. Se você continuar sobrecarregado com demandas operacionais, daqui 1, 2, 3 semanas, não adianta a gente querer resultado diferente. Não adianta. A intenção dessa rotina adaptada à produtividade para a gestão, tá? É ter 70% de foco em demandas estratégicas e 30% em demandas operacionais. Eu, particularmente, tá? Sou um gestor que eu gosto de colocar a mão na operação em novas demandas. Assim que eu ver que o negócio está funcionando, a gente passa para frente. E isso não é só para validar alguns pontos. Isso é por liderança também. Por liderança. Tá?
Um resultado, né? Isso aqui eu tirei um print, o pessoal acho que até colocou um blur aqui, eu tirei um print do nosso caixa acumulado aqui da CAI Treinamentos, da nossa empresa. Exatamente nesse ponto, né, aonde começamos a subir, foi quando nós colocamos em prática para os gestores aqui dentro esse RAPG, o nosso método de rotina adaptada à produtividade do gestor. Então a gente acabou tendo uma crescente de caixa, né, para algumas centenas de milhares de dólares, não, de reais aí, tá? Então, de fato, isso trouxe um resultado. E às vezes, quando eu comentei, eu falei, pô, por que eu tô animado para essa aula? Porque ao longo do tempo, a gente pôde validar que o método funciona. Consegui sair do escritório às 18. Eu dou exemplo para vocês hoje. Eu parei para estudar essa aula aqui para vocês, tá? Acho que era cerca de 4 horas, 3:30 da tarde. Sabe quando isso ia acontecer? Nunca. Nunca. Se você não tem uma rotina, tá? Consegui descansar aos sábados e domingos. É uma liberdade que, enfim, não tem preço que pague, tá? Algumas viagens, né, que eu acabei fazendo pós a implementação. Então, Campos do Jordão, para quem conhece aqui em São Paulo, Monte Verde, em Minas também. Todas essas viagens lá estão registradas no meu Instagram, tá, pessoal? Quinta do Sardão, inclusive é o local de casamento, onde eu vou casar. Disney, né, onde eu acabei visitando. Punta Cana, né, no Hard Rock Hotel e Café. Algumas das viagens, né? E até, obviamente, novos esportes. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por esportes. Só que, basicamente, eu tinha tempo para fazer a minha musculação, que era o que eu fazia, e eu consegui encaixar 2 novos esportes dentro da minha rotina. Um, a bike, tá? E o segundo, o famoso aí, né, o beach tênis agora, na moda, eu também consegui encaixar para poder praticar. Eu acho que uma das coisas mais importantes, tudo bem que viagens, né, super legal, viagem para o exterior, você ter um tempo para ficar, sabe, desligar realmente da empresa, isso é super importante. Mas o mais importante, ter tempo e mais liberdade, primeiro, para eu conseguir trabalhar fora do escritório, sem que eu tenha que responder 100% das perguntas de todos, pessoas treinadas, capacitadas para isso, e ter tempo para os amigos. Então, acho que essas são as duas imagens, né? Apesar de não serem as mais perfeitas e as mais bonitas, elas de fato refletem aquilo que é possível conquistar com o RAPG. Tá? E eu tenho absoluta certeza que você consegue chegar nesse cenário aqui também. 70% em demandas estratégicas e 30% em demandas operacionais. Eu tenho absoluta certeza de que vocês vão conseguir chegar. Esse é um método que ele funciona em qualquer área de atuação, tá, pessoal? Independe se você é gestor de uma agência, se você é gestor de uma loja física, se você é gestor de um negócio na internet, se você é gestor de uma empresa fabril, se você é gestor de uma consultoria, não importa. Não importa. Porque esse método, ele se volta para a sua agenda e para a atividade que um gestor deve executar independente do cenário. E é por isso que ele chama RAPG, porque ele é adaptativo. Não é o que eu faço que vai dar resultado para você, mas o método você vai aplicar e você vai encontrar gaps na sua agenda, gaps nos seus horários, gaps nas suas demandas que vão te permitir dobrar o tempo livre. A Valesca, por exemplo, né, é uma profissional que é nossa mentora de soft skills aqui, participa da nossa formação, dá mentoria para 3 dos nossos gestores aqui dentro, aplica e tem resultado com esse método. Tá? Então, é uma profissional totalmente ligada à área de soft skills com resultados, mentora de carreira com resultados. E empresas, né, com gestores que aplicam de diversos segmentos, Log, Caixa, BOL, Bradesco Seguros, Unesp, Avon, Mondelez, Petrobras, enfim, uma infinidade de empresas aí que a gente pode listar para vocês também. Tá? Só que um ponto muito importante que eu já quero deixar bem claro, tá, pessoal? Tudo isso que a gente está falando aqui para vocês não é pílula mágica. Não é pílula mágica. Então, não é simplesmente eu entregar algo para vocês que amanhã o negócio vai dar resultado.
Eu preciso ter tempo para focar em demandas estratégicas. Só que esse tempo para focar em demandas estratégicas, ele vem depois se eu consigo trabalhar reuniões, alinhamento com equipe, delegação, planejamento adequado, desenvolvimento de time e assim sucessivamente. Erro mais comum, tá? Você pede uma demanda, o profissional faz errado e a gente culpa a pessoa. Tá errado. Tá errado. É um conjunto de estratégias, né, de estratégia no caso, que te permite ter ganhos em vários aspectos. Em vários aspectos. E perceba como o negócio mora no detalhe. Vou te dar um cenário. Reuniões. Antigamente, eu me baseava na daily do Scrum, né? Então, um dos meus estudos bem aprofundados foi a respeito de Scrum. Pô, o Scrum prega daily, né, de 15 minutinhos ali, alguns falam de 30, outros de 45, enfim, tem algumas teorias, né? O mais comum é ter uma daily de 15 minutinhos para poder bater alguns pontos. Só que toda vez era a mesma situação. Eu pensava, pô, peraí, cara, eu não posso perder mais do que 30 minutos em reuniões. Eu não posso perder mais do que 30 minutos em reuniões, entendeu? Não dá. Então eu vou usar essa metodologia ágil, dele de 15 minutinhos. Só que tudo bem. Terminava dele, eu passava mais de 2 horas apagando incêndio após a reunião, sobre temas que tinham sido abordados. Então, aquelas reuniões curtas, onde você só despeja demanda, ou você só bate os pontos que precisam ser feitos e etc., não funcionam se você não tem um alinhamento perfeito entre nível técnico de colaboradores e aquilo que tem que ser entregue. Então, esse era o meu cenário. Eu pagava incêndio 2 horas, respondendo dúvidas do time, explicando as cacetas das demandas que tinha que ser feito, resolvendo atividades, né, que eles não sabiam fazer sozinho. Isso acontecia à torto e à direita, pessoal. E aí, quando eu comecei a olhar para esse método, eu fiz uma pequena mudança na minha rotina. Eu fiz exatamente o oposto do que pregava algumas metodologias. Eu falei, peraí, vou passar a fazer reuniões diárias de 1 hora e meia de duração. Pô, totalmente contrassenso, né? Nossa, você vai perder muito tempo numa reunião e etc. Só que a gente já entrava com o foco de resolver os problemas, amarrar o nó de onde nós estávamos e para onde nós iríamos. Todos precisavam responder o que fez ontem, o que fazer hoje e o que precisa de ajuda. E alinhava um objetivo claro ao sair da reunião. Essas perguntas até são repetidas num Scrum, num sprint, por exemplo. Tá? De uma daily, vamos dizer. Mas a gente entrava com mais profundidade. Entrava com mais profundidade e alinhava todos esses tópicos. Então, quem tinha dúvidas era incentivado a resolver as dúvidas durante a reunião. Aí eu pergunto para vocês, os colaboradores de vocês, as pessoas que estão atreladas à sua gestão, tá? De fato têm liberdade total para questionar abertamente numa reunião? Na grande maioria dos casos, não. Na grande maioria dos casos, não. Eu sei porque esse fator, por mais que a gente aplique, as pessoas saibam aqui, a gente ainda precisa lapidar alguns pontos, mesmo internamente. Você tem ata de todas as reuniões que você executa? Para que você possa se lembrar do que foi discutido, qual foi a opinião de cada um, quais foram os insights. Ah, Carlos, mas pô, não tenho tempo para isso. Exatamente. Então a gente não está fazendo gestão. Tá? Quando eu comecei a ajustar isso daí, eu comecei a ter pelo menos 30 minutos por dia. Eu gastava meia hora e depois ficava um tempão apagando incêndio. Eu economizei um tempo alinhando todas as demandas e garantindo, ao sair da reunião, que todos estavam alinhados e sabiam o que tinha que ser feito. Então é um contrassenso, muitas vezes. Muitas pessoas falam, pô, não vou fazer isso, não vou perder esse tempo. Só que é o tempo que você usa para de fato aliviar depois. E para mim, foi 30 minutos. Para você, pode ser 1 hora, pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos também. Pode ser 2 horas, não importa. Desde que você tenha esse ganho
esses pequenos ganhos semanais, você vai começar a liberar um pouco de espaço na sua agenda para poder fazer demandas que de fato são de gestão. 5 atividades que você precisa fazer na gestão, que a gente vai falar a partir de amanhã também. Tá? Então, assim, eu estou falando de ter 2 horas e 30 minutos a mais na semana para focar em algumas demandas estratégicas. Ah, Carlos, eu já matei as minhas demandas que tinham que ser feitas, agora sobrou um tempo. Você precisa de um tempo vago na sua agenda para aproveitar oportunidades ou aí sim, para de fato apagar algum incêndio, mas um tempo planejado. Senão, cara, vira uma loucura. Vira simplesmente uma loucura. Então, algumas questões para refletir, tá? Como que vocês organizam as reuniões hoje? Pensa se as reuniões de fato são organizadas. Elas possuem objetivo, possuem meta, quem vai falar o quê, como essas pessoas vão compartilhar as informações para ter um padrão, se há documentação dos insights e do plano de ação. Se todo mundo sai entendendo o que precisa ser feito. Essa é uma das questões que a gente precisa refletir. Tá? Quando eu comecei a documentar isso daí, parei de fato para raciocinar, comecei a aplicar de fato na prática, tá? Eu já consegui ter resultado no mesmo dia. Porque é algo que depende muitas vezes só de mim. Só de mim. Tá? Esse é um exemplo aqui de como eu comecei a organizar as nossas reuniões. Eu utilizo o Notion, tá? Esse template ele fica disponível, inclusive, na nossa formação para que vocês possam utilizar. Eu utilizo o Notion para poder documentar todos os documentos nossos, enfim, atas, né, planejamento estratégico e etc. E aqui fica documentado qual é a unidade de negócio, se a reunião foi feita, quando ela foi feita, tá? E dentro as pautas. Quando chega, por exemplo, depois de 2 semanas que eu preciso discutir sobre uma unidade de negócio, vocês vão se impressionar com aquilo que vocês têm documentado. A reunião não, né? A gestão muda de nível, pessoal. Muda de nível. Não adianta você me falar que você sabe o que foi discutido, que você decora, porque se você está sobrecarregado, você tem um limite, um teto para absorver todos os dias. Essas coisas você não vai se lembrar. E te digo mais, quando você não se lembra o que um colaborador falou, o que outro compartilhou, o que tal pessoa citou, a primeira imagem que você passa é, cara, isso aí que você está falando não é importante para mim. Estou focado em outras coisas. Baixa a produtividade dos colaboradores também. Outro cenário, tá? Bem simples e rápido. Delegação de tarefas. O que a gente pode compartilhar? Antes eu colocava no ClickUp, que é a nossa ferramenta de gestão de tarefas aqui, e todo mundo tem uma, né? Então você pode usar um papel de pão, é a sua ferramenta de gestão, tá? Mas se você tem um software, você vai estar mais próximo do que eu estou falando. Se você gerencia, por exemplo, no Excel, você vai conseguir entender do que eu estou falando. Antes nós colocávamos no ClickUp da seguinte forma. Pô, precisa ser feito um e-mail de vendas. Tá, tudo bem. Saíamos da reunião, eu documentava isso, tudo bem, colocava lá e-mail de vendas, tal, fazer tal pessoa. Pois, pessoal, não demorava 10 minutos para alguém mandar uma mensagem. E como boa parte dos nossos colaboradores trabalham de maneira síncrona, isso é pior, né? Porque o cara manda, eu demoro para ver, depois eu vejo, eu tenho que olhar novamente o que foi feito. Isso vai gerando um negócio, né? Uma crise ali na gestão que vai te consumindo. E se você trabalha presencialmente com as pessoas do seu lado, pô, na hora que você para focar, o cara vai lá e te interrompe, acabou. Isso não é foco, que é uma das atividades que nós vamos comentar amanhã que um gestor precisa fazer. Precisa fazer. Ah, Carlos, o que era para ser feito aqui mesmo, tá? Cara, não tô lembrando e etc. Pô, é lógico, cara, não tem explicação. Não foi alinhado de acordo na reunião. Não foi alinhado. Então, eu dedicava, né, 15, 20 minutos explicando uma call novamente para o time. E aí, a certeza de que se uma pessoa não compreendeu, as outras também não compreenderam, muito provavelmente, o negócio vira uma bola de neve. Na maioria dos casos, tinha refação. Pô, então, não, vai lá dar um jeito, faz, às vezes eu não respondia, a pessoa ia lá e fazia do jeito que ela queria. Não tem dúvida que tem refação. Refação, eu pego, tenho que fazer tudo de novo.
E eu era muito mão na massa, né? Então eu pegava lá e, não, deixa que eu faço rapidinho e tal, vou lá e faço. Peraí, pessoal. Quando eu pego e faço, eu passo algumas informações para os nossos colaboradores. Primeiro, que ele não sabe fazer e ele pode até entender que ele é incompetente. Segundo, que eu não confio no time para fazer essa atividade. E terceiro, eu já passo logo de cara a informação que se eles não fizerem tudo bem, porque eu vou fazer. E você vai ficar para sempre na operação se isso não for alterado. Então, confiança é afetada, esses 3 pontos que eu citei de fato são influenciados. Ah, eu vou fazer o mesmo porque eu tenho retrabalho se eu fizer. Maior mentira que nós contamos para nós mesmos. Tá? Aí, é mais 15 minutos para subir as demandas, 15 minutos explicando as demandas para o time, 2 horas em média corrigindo as demandas, e vocês ficariam impressionados se vocês listassem o tempo que vocês perdem em demandas operacionais. Que é uma das atividades que a gente vai executar ainda hoje. Pô, é 2 horas e meia para delegar uma tarefa. É 2 horas e meia para delegar uma tarefa. Tá? Então, eu poderia simplesmente ir lá e culpar as pessoas. Como eu já fiz de fato. Ia lá e culpava. Ah, porque você não anota o que nós conversamos na reunião, ou pensar isso simplesmente. Agora, será que de fato essa pessoa tem culpa? Ou eu posso mudar o meu modelo de gestão? Quando eu comecei a aplicar o RAPG, eu comecei a delegar as demandas da seguinte forma. Gastar um tempo para isso, tá? E-mail. Esse mesmo e-mail aqui, ó. Que antes era documentado assim. E-mail de vendas, tá? Eu coloquei dessa forma aqui, ó. Objetivo, descrição da atividade, quem deveria fazer, como essa pessoa deveria fazer, um benchmark e algo talvez que muda o jogo completamente. Se essa pessoa tiver dúvidas, quem é o profissional treinado e capacitado que pode ajudar, que pode responder essas dúvidas? Só que aí você fala assim, pô, Carlos, espera aí. Então, cara, toda vez então eu vou ter que criar esse monte de documento. Eu vou viver minha vida, entende? Documentando demanda. É aí que começa você entrar num nível no qual você deixa algumas coisas mais automatizadas e você consegue delegar com ainda mais eficácia. Aqui, por exemplo, subtasks de quem tem que fazer o quê, datas específicas de cada uma das tarefas. E aí você cria uma automação. Esse briefing de demandas, hoje, ele é preenchido quase que automaticamente. Então, eu tenho um central de modelos, no qual nós puxamos os modelos mais recentes ou até outros modelos já criados para quando a demanda ela é muito semelhante. Carlos, mas isso daí, por exemplo, ele funciona para você automatizar? Às vezes não. Só que se você cria um modelo, quando você pede até para outras pessoas delegarem as tarefas, você vai garantir que aquelas informações estejam preenchidas. E qualquer software hoje, tá, pessoal, independente do que seja, até no Excel você consegue até travar o negócio para frente, caso aquilo não tenha sido preenchido. Pequenos detalhes, tá? Então, com a orientação, com o treinamento adequado, o time de fato consegue desenvolver as atividades sozinho. E melhor, sem retrabalho, ou com o mínimo de retrabalho possível. E como eu falei, é uma rotina adaptada para produtividade e gestão. Então, além de a gente passar todos os passos aqui para vocês, é o seguinte, não vai zerar o retrabalho, porque você vai pegar e vai adaptar para a sua realidade. Mas você, de fato, vai conseguir chegar a um nível muito baixo e, quiçá, até em demandas mais simples, zerar, sim, todo esse tempo. Eu levava 2 horas e meia na semana, passei a fazer em 30 minutos. Mais 2 horas livres na semana. Isso pode ser distante, tá, da sua realidade hoje. Só que esse método, ele te propõe a pensar em como otimizar o tempo dentro da sua realidade, sem hacks prontos, sem tudo de maneira adaptável, sem colocar o celular para despertar de 5 em 5. Pelo amor de Deus, cara, ninguém consegue fazer isso daí, tá? Não é isso do que se trata. Então, até para a gente poder
praticar um pouco desses conceitos, eu quero fazer um negócio com vocês aqui, tá? Eu vou mostrar na minha tela algumas tarefas que, em geral, um gestor precisa ter durante o dia. Então, por exemplo, tá? Imagine que você tem as seguintes atividades para executar. Reunião com a equipe de vendas para discutir estratégias de vendas para o trimestre. Todas elas você tem que participar. Tem que participar, tá? 2. Revisão de relatórios financeiros e orçamentários. 3. Responder e-mails dos clientes. 4. Participar de uma reunião com a alta administração para discutir uma estratégia da empresa. 5. Gerenciar uma crise na equipe de produção. Revisar um contrato de fornecedores. Realizar avaliação de desempenho com um membro da equipe. 8. Comunicar um feedback de desligamento. 9. Rever 2 ações que estão sendo implementadas pela operação. E 10. Entrar em contato com o cliente que fez uma reclamação. Pergunta para vocês, tá? Se vocês tivessem que escolher, tá, apenas 3 das atividades para participar, de 1 até 10, apenas 3, quais atividades vocês escolheriam? Queria que vocês comentassem aí, por favor. Quais atividades vocês escolheriam? Tem que escolher 3. Coloquem as 3 juntas aí na mesma linha para a gente poder entender e compartilhar um pouco. 10, 8 e 4. 4, 5 e 8. 10, 4 e 7, nessa ordem. 10, 5 e 8. 4 e 1 e 7. 1, 4 e 5. 4, 10 e 1. 1, 2 e 4. 4. 5, 7 e 9. 8. 4, 8, 7. Legal, legal. Então, alguns profissionais aí, pelo que eu vi, utilizou até um método, né? Então, Pedro comentou, pô, eu vou fazer as reuniões externas com o cliente, né? O cliente externo, por exemplo. Outros eu percebi que foram mais pro lado de ficar olhando para a parte da empresa, né? Talvez a parte empresarial estratégica, vamos dizer assim. Porque muita gente colocou 4, né? Uma reunião de alinhamento ali com a estratégia da empresa. Só que, pessoal, os grandes insights que nós podemos tirar dessa dinâmica, tá? Enquanto estou vendo aqui algumas respostas, os grandes insights que nós podemos tirar dessa dinâmica é que o seguinte, parece que tudo é prioridade. Ah, Carlos, não, 2, 3 atividades para mim não, mas ainda assim fica uma sobrecarga de trabalho quando você precisa participar. Nós somos tendenciosos a colocar como prioridade aquilo que é mais urgente. Talvez seja o caso de focar no cliente externo. E não colocamos como prioridade aquilo que é importante. Eu compartilhei uma frase também nas minhas redes sociais que dizia, não deixe que o urgente soterre o importante. Porque a gente fica tão atarefado e tão sobrecarregado com tarefas urgentes o tempo todo que a gente esquece de fato de focar no que é importante. O que você precisa fazer que vai mexer a sua gestão e levar a sua gestão a um próximo nível, que é uma atividade de alta alavancagem. Na maioria das vezes, pessoal, para essas atividades, a gente não pensa em delegar. A gente simplesmente assume os compromissos. Simplesmente assume os compromissos. E ponto, né? Pessoas diferentes vão priorizar de maneira diferente. Isso chama-se viés. Tudo bem que talvez alguns aqui façam parte, como eu falei, de uma gestão de um negócio online, né, de uma loja, de um negócio físico, talvez sejam microempreendedores, talvez a pessoa faça a gestão de 100 pessoas, o que não importa, o método é 100% adaptativo, tá? Só que você tende a priorizar aquilo que de fato te afeta mais hoje. E você precisa de um framework, algo que possa decidir isso de maneira mais sistemática. De maneira mais sistemática. A hora que você vai participar do negócio também é importante. Pô, imagina você tomar uma decisão importante para a empresa às 6 horas da tarde, às 5 horas da tarde, que é quando o negócio está um caos. Sua cabeça já tomou 1000 decisões, você desde o momento que você teve que decidir o que você vai comer, até a hora que você vai ter que participar de uma reunião, você tem que tomar uma decisão importante para a empresa, importante para o setor, importante para a gestão.
5h30, 6 horas da tarde. Para um gestor, não dá. Para um gestor, não dá. Tá? Então, isso acontece, né, por alguns motivos. Delegar é uma tarefa complicada, requer conversas difíceis e treinamentos. Ó, comentem aí, pessoal, quero que vocês sejam sinceros. Quem aqui, por algum momento, já adiou uma conversa difícil? Ou porque não estava no clima, ou porque não queria fazer? Comenta aí se sim. Ou porque, sabe, deixou passar, sabe, não valia a pena. Comente aí se sim. Muitas vezes, sim, sim, sim. Pessoal, nesse método, você tem momentos para fazer isso. São momentos que estão alinhados entre os dois. Isso vai evitar 100%? Não, por quê? Você pode fazer uma viagem, você pode ter um problema de saúde, não vai dar para fazer, mas você não vai conseguir ficar postergando aquilo que tem que ser. Uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, tá? Então, no nível mais avançado de gestão, nós não só vamos priorizar adequadamente, vamos delegar, vamos terceirizar, vamos até automatizar algumas tarefas essenciais e repetitivas. Isso digo mais, tá? Isso libera tempo, não só para você, como para os seus colaboradores de fato também conseguirem avançar na própria carreira. Eu queria que vocês fizessem entre hoje e amanhã. Isso aqui é relevante, tá? Extremamente importante. Eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Em um papel que eu falei para vocês que era para trazer, no celular, eu não sei aonde vocês vão anotar, mas eu quero que vocês anotem, se possível, o que vocês executaram em ordem cronológica. Tentem fazer isso. Ou seja, relembra lá, olha, 8 horas da manhã eu cheguei na empresa, não, 9 horas, comecei a trabalhar às 7, não importa. Coloca tudo que você executou. Desde responder e-mail, até fazer isso, até pausa para o café, tudo que você executou. Se você se lembrar de tudo, show de bola. Vai documentando de ontem e de hoje. Se possível ainda, colocar a duração estimada. Pô, eu comecei a responder os e-mails aqui às 8h30, fui parar às 9h20. Ah, eu comecei a responder os e-mails aqui 10 horas, fui parar às 11 ou às 10h15. Coloquem duração estimada, 15 minutos, meia hora, 1 hora, não tem problema. Pontos de extrema importância. Você não vai lembrar de tudo agora, tá? Então pega esse papelzinho, pega esse bloco de notas aí no seu celular e documente sempre o que você lembrar. A hora que você lembrar. É a sua tarefa para amanhã, tá? Caso você tenha tido um dia típico, você foi viajar ontem ou você não foi trabalhar por algum motivo, tenta lembrar do seu último dia de rotina. Último dia de rotina que você teve, tá? Isso é essencial. Amanhã nós vamos já começar a colocar tudo em prática. Categorizar essas atividades e mostrar para vocês como que vocês podem alocar e adaptar esse método de rotina adaptada para a produtividade do gestor para vocês, tá? Então essa é a intenção, essa é a tarefa que eu quero que vocês executem entre hoje e amanhã, porque amanhã, 7h30 da noite, nós vamos colocar em prática. Ponto importante, o replay dessa aula vai ficar liberado por 24 horas. Então amanhã, até às 8h30 da noite, tá? Esse replay fica liberado para quem quiser assistir. Então, perdeu, Carlos, peguei só o finalzinho, vai ficar liberado para vocês, tá? Amanhã, nós vamos colocar um plano prático para você conseguir ter resultados na semana que vem. Esquece semana que vem. Ter resultados na quinta-feira, depois de amanhã. Depois de amanhã, tá? E também a gente abre as inscrições para nossa formação Gestão de Alta Performance com 5 pilares e 15 módulos completos, pensados e focados para gestores. Beleza? É exclusiva, tá, pessoal, para quem é gestor. Então, é de gestão para gestão, é para resolver os problemas de um gestor mesmo, tá? E são apenas, tá até errado aí, são apenas 50 vagas, tá? Que a gente vai liberar, não são 500 não. 50 vagas para dar atenção especial para esses gestores, tá? Eu vou ensinar método na prática, esse método que nós de fato colocamos aqui, vamos colocar parte dele amanhã para funcionar, pra liberar um pouco do seu tempo, e aí assim vocês vão conseguir adaptar para toda a rotina e trabalhar todos os pilares de uma gestão.
desde a parte de alavancagem gerencial, rotina, calendários, one-on-one, feedbacks, treinamentos, contratações, remunerações, planejamento estratégico e assim sucessivamente, tá? Façam a tarefa. Façam a tarefa, porque isso é importantíssimo para a gente conseguir dar a continuidade amanhã, tá? Anotem e amanhã a gente constrói esse plano prático. Bom, deixa eu responder algumas dúvidas aqui do chat, que eu tô vendo aqui que o pessoal já começou a mandar. Recebemos depois o material apresentado na aula de hoje. Juliana, não é pra gente, não tá programado para enviar, tá? Mas eu posso ver com o time se a gente consegue disponibilizar. Esse material foi bem exclusivo, então a gente quer, inclusive, premiar quem participou, né? Só o pessoal que está aqui ter acesso. Tem um evento, não posso faltar aula, vai ficar disponível por 24 horas também, tá? Gestor assistente elegível ao curso formação? Sim, tá? Desde que você tenha atribuições de gestão, você vai ter um bom aproveitamento. Ah, mas, pô, eu quero, por exemplo, sou líder. Se você é líder por conta do título, mas você tem atribuições de gestão, sim. Sou analista, vivo no operacional. Se você não tem escopo de delegação, não, aí não é para você, tá? Indica algum livro? Indico, Luiz. Dá para você. Eu vou indicar um artigo para você, pode ser? Um artigo da Harvard Business Review, que eu acho que vai valer mais do que um livro. Tem um artigo que em português ele chama Até Quando Você Vai Descascar os Abacaxis? Esse livro é essencial, eu vou abordar um pouco dele, esse livro não, esse artigo ele é essencial, ele aborda bastante do que nós vamos falar um pouquinho amanhã, tá? Ele fala sobre como você pode dizer não e delegar, de fato, o negócio para outras pessoas. Giovanni, eu tô sem o link do artigo, mas eu posso olhar e depois compartilho nos grupos do WhatsApp, tá bom? Como indicar isso pro meu chefe, fazer ele largar um pouco o osso? Você sabe, Luiz, deixa eu te contar uma história. Muito do que eu aprendi com delegação foi um pouco na marra e um pouco na sorte também, cara. Por quê? Eu estudei muito, né, sobre delegação, sobre gestão e etc. E mesmo assim era difícil largar o osso. Em uma das viagens que eu fiz, não programada, como essas que eu mostrei para vocês, eu viajei e por conta do meu receio de deixar um monte de demanda pro pessoal, eu falei assim, cara, eu preciso documentar essa porra aqui de uma maneira absurda, assim, que a pessoa vai conseguir tocar na minha ausência, entendeu? E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz uma documentação tão perfeita, explicando os motivos, alinhando com o pessoal antes de viajar, que aí viajei, fiquei sem conexão, né? Desespero bateu. Cara, quando eu voltei, o negócio estava melhor do que eu. Aí eu falei assim, peraí, cara, de fato delegar de maneira adequada funciona. Então, você largar o osso é uma questão de necessidade. Mas é como eu falei, o seu chefe, tudo bem, tá? Mas você também, se você tem reuniões, se você tem escopo de delegação, sabe? Se você tem uma rotina cheia de tarefas, você consegue adaptar e fazer com que isso funcione para você primeiro. Tá? Sou novo em supervisão de liderança e hoje atuo muito no operacional. Bem-vindo, Marcelo. Hoje, boa parte das pessoas também enfrentam esse desafio, tá? Mas dá para você aplicar. Quem é engenheiro de obras consegue aplicar? Ô, Jorge, se você tem atribuição de gestão, sim, tá? Então, se você tem que gerenciar obras, tem que acompanhar indicadores de obras, sim, com certeza. Beleza? Newton, disse que vai ficar no ar por 24 horas. Como teria acesso novamente? Carol até respondeu aí, né? A gente vai enviar nos grupos do WhatsApp, por e-mail. E teve alguém que levantou a mão, cara, no grupo. Eu vou até liberar aí para que vocês possam desmutar quem quiser, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tá liberado aí. Quem quiser fazer pergunta por áudio, tá? Fica à vontade. Quem levantou a mão lá no início, pode ficar à vontade. Ó, tem até uma pergunta legal, deixa eu ver. Conheci o dono da empresa em janeiro, passei 3 dias com ele, depois disso não vi mais eles. Estou com todo o abacaxi aqui da empresa. Você tem time, né? Se você tiver um time para trabalhar, dá para resolver essa situação, tá? Porque a gente vai conseguir aplicar o método também. Beleza? Se você não tiver um time e toca tudo sozinho, algumas coisas você não vai conseguir, só que você vai ter que escolher aquilo que é importante, tá? Lembrando que o importante é diferente do urgente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã. Gestão de ativos, custos
e pessoas, time pequeno. Júnior, eu comecei a aplicar um método com um time de 5 pessoas, cara. É 100% aplicável. É até melhor, cara, você aplicar e já crescer estruturado do que você aplicar para 300. Você pode aplicar, mas você concorda que você tem uma dificuldade até maior de delegação, estruturar tudo. Então, 100% aplicável. Sou diretor da empresa, gostaria de passar, de estar entre as 50 pessoas. Edmilson, sem problemas, tá? Amanhã a gente abre, a gente vai deixar o link já desde o início aqui para o pessoal poder aproveitar, tá bom? E aí vai ser 100% focado. Por que só 50, tá, Edmilson? Porque é de gestão para gestão. Então, assim, a gente quer de fato acompanhar e resolver os problemas, cara. Então, tanto que uma das coisas que a gente vai prometer é, cara, colocou em prática o método inteiro e não teve resultado, a gente devolve o investimento, tá? É 100% de certeza que o negócio dá resultado. Carlos, consegue passar a faixa do valor da formação, igual estava no formulário, dos valores que a gente se paga? Amanhã a gente vai liberar isso aí, tá, Jadson? Amanhã a gente libera isso daí. Preciso de ajuda, tenho muito a melhorar. Obrigado, até amanhã. Gestores públicos, Catarina. Boa pergunta. Muita gente fala sobre isso, tá? Eu vou ver se eu consigo puxar um gancho aqui. Qual que é o problema da gestão pública, tá, Catarina? É porque muitas vezes você não consegue exigir uma performance, porque resultados não estão baseados em desempenho, o salário não está baseado em desempenho. Algumas vezes, tá? Alguns setores. Mas o método, ele independe disso. Porque se você de fato, vamos pegar a reunião que eu citei, foi um caso que eu citei aqui na aula de hoje, tá? Se você conduz uma reunião de maneira produtiva, pô, peraí. Independe se está na área pública ou não. Depende de nós fazermos as perguntas adequadas na reunião, criar uma pauta adequada para ser discutida também, documentar o que foi citado. Então, dá sim para aplicar, tá? Dá sim para aplicar. E talvez eu diga que o setor público é um dos que mais tem resultado. Um dos livros que eu utilizei bastante para poder aplicar na prática é o livro que chama O Verdadeiro Poder, tá? Do professor Falcone também. E esse livro ele mostra práticas de gestão que levam a resultados extraordinários. Acho que o subtítulo é mais ou menos assim. E boa parte da vida ele dedicou à parte pública. Tá? Então, criação de metas, estruturar tudo isso, foi na gestão pública. Cristina Leal, sou sozinha. Cristina, vai ser importante, tá, para você, se você está empreendendo, por exemplo, conseguir adaptar a sua rotina para aquilo que de fato é importante. Lembra que eu falei, né, que eu ficava muito tempo no operacional? Eu não era sozinho, mas eu me sentia como? Metendo muita mão no operacional, fazendo com que as coisas acontecessem na mão na massa, tá? Então esse é um grande problema que a gente acaba enfrentando também. Vou encerrar a live aqui, pessoal, do Instagram, para a gente poder focar aqui no chat com vocês. Tá? Eu era supervisor de qualidade, 13 filiais e hoje sou dedicado a 4, sendo líder direto de 4 colaboradores. Show de bola. Tenho 21 anos, muitos liderados mais velhos e qualificados que eu. Isso tudo vem minha capacidade de delegar, liderar e o método vai ajudar bastante. Ô, Pablo, é uma das coisas que eu até comento muito, né? E assim, eu nem cheguei a entrar nesse nível, né, da parte de se posicionar como gestor. Mas tudo influencia. Tudo. A forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você se veste e, infelizmente, isso impacta. Ah, Carlos, mas depois que eu tiver... Cara, depois que você tiver resultado, aí tudo bem. Aí você pode liberar de algumas coisas. Tudo influencia, cara. Tudo influencia. Então, na sua idade, lidando com pessoas mais velhas, não dá para deixar que essas pessoas, por exemplo, ganhem uma discussão no grito, tá? Isso não pode acontecer. Beleza? É... Meu time Alô? tá perguntando algumas coisas aqui. Opa, alguém falou no áudio aí. Pode falar, fica à vontade. Opa, eu me chamo David, eu não sei por que tá Luiz Fernando ali, mas vamos lá. Deve estar no Zoom de Tá? alguém aí, David. Alguém deve ter mexido no PC aqui. Eu trabalho gerindo a parte de TI, né, basicamente, tecnologia de informação de um provedor de internet, né? Uhum. E aí, eu conheci a Kai já
uns 2 anos mais ou menos aí no YouTube, por meio de uma palestra que eu vi na minha faculdade, Show. que eles falaram lá, Lean Six Sigma e tal, né? Aí eu fui procurar e achei vocês no YouTube. Show de bola. Aí, com base nisso e um pouquinho do que você passou aí sobre capacitação, né? Antes de delegar, você tem que, digamos, se assegurar que a pessoa vai saber andar com as próprias pernas, né? Eu queria saber se a CAI, sei lá, vende algum tipo de consultoria ou pacote de planos, alguma coisa assim Uhum. para. Porque tem bastante coisa de gestão, mas tem coisas sobre método, né? Tipo, Sim, como sim, um relatório A3, né? Uma coisa sim. assim. Porque atualmente, na minha empresa que eu trabalho em específico, os processos são bastante soltos, né? Não sei se ficou Uhum. muito no sentido Sim, da sim. live, mas Não, eu não, teria essa tranquilo. dúvida. Sim, sim. A gente tem sim, tá? Alguns pacotes de mentoria. Hoje eles não ficam abertos, né? Então a pessoa tem que levantar a mão. Então, ó, tenho interesse nos pacotes de mentoria para a gente poder liberar. Mas a gente vai colocar isso à disposição também, tá? Então, eu já até deixo anotado aqui, o pessoal possivelmente até anotou o seu nome, a gente entra em contato, David, para poder passar algumas dessas condições para você também, beleza? Mas tem pacotes de meses de consultoria com 2 encontros mensais, tem alguns pacotes que você pode é, ter à disposição, tá bom? Be- Ó, tem alguma pessoa, aula maravilhosa, amanhã eu não vou conseguir assistir, como faço para assistir mais tarde? Sandra, vai ficar liberado por 24 horas, a gente envia no grupo do WhatsApp. O Neto perguntou, e se os imprevistos superaram o planejamento? Então, Neto, aí tem algumas possibilidades, tá? O primeiro é o seguinte, quem são os profissionais que têm escopo, autoridade para poder resolver esses imprevistos no caso? Que são os incêndios que acontecem, né? Muitas vezes, cara, não é de fato você que precisa resolver. As pessoas têm autonomia para conseguir fazer isso acontecer. Ou às vezes ela não tem isso muito claro. Então, na hora de nós desenharmos, por exemplo, as atribuições e competências dos colaboradores, isso tem a ver com o cargo da pessoa, tá? É no processo que ela atua, olha, você tem autonomia de ir até esse ponto. Tá? Deixar muito claro. E esse tipo de problema, nível 1, nível 2, nível 3, por exemplo, até o nível 2 eu não resolvo mais. Você tem autonomia e você pode resolver. Tá? Esse é um dos pontos. Segundo, na rotina, você precisa ter um tempo livre para alguns tipos. Nenhuma rotina, nenhuma empresa roda perfeitamente. Imprevistos acontecem. Então, você precisa ter um tempo livre para poder focar nisso aí também. Tá? Então a gente vai manejando, precisa entender um pouco mais quais são esses imprevistos, por que eles acontecem, porque assim, não adianta nada eu criar um tempo na rotina para lidar com um imprevisto, ou ficar treinando um colaborador, e o imprevisto está num erro de processo, num erro de projeto, tá? É num colaborador que não está treinado, então a gente precisa alinhar daqui que dá para resolver em cima disso daí. Cara, estudar da saúde e qualidade, delego para toda unidade, em que meu trabalho, principalmente para os próprios gestores de outros setores. A dificuldade que sinto e no não comprometimento do entendimento da importância da tarefa passadas para eles. Então, Henrique, alguns dos pontos que a gente pode utilizar, tá? Eu falo muito sobre isso na parte de delegação, porque você precisa assumir um compromisso mútuo com a pessoa. Quando você delega top-down, precisa ser feito isso, precisa ser feito. Cara, comprometimento é próximo de zero, para não dizer zero, tá? Então, qual que é o grande ponto aqui? Entra em consenso do que precisa ser executado e da importância que precisa ser executado. É quase como se você tivesse que conduzir para que a pessoa pudesse ter a mesma decisão que você. Carlos, mas é complexo. Bem-vindo à gestão. Tá? Então, isso é necessário às vezes, não é nenhuma questão de ter que fazer. Dá para aplicar em gestão de gestores? 100%, Cristiano. 100%. E a expectativa é até que tenham um bom resultado, né, por conta de ser gestores e compreender a situação. Ô Luiz, tá com a mão levantada aí, pode falar. Oi, Carlos. Boa noite a todos. Tudo bem? Tá me ouvindo? Boa noite, tô ouvindo bem. Carlos, eu acredito que o grande desafio da gestão, né, é justamente aquilo que você falou no começo, é de delegar, né? Você tem aquele mito de que as pessoas que estão ali sob seu comando não vão fazer as tarefas como você faria, né? Então, Uhum, qual seria o X da questão para você vencer esse mito, né? Como você uhum, passa para a sua equipe
de uma forma clara e também, claro, dando feedback de que de fato ela acertou ou ela ainda precisa melhorar para que ela consiga desenvolver as atividades da equipe. Ô Luiz, eu peguei o final da questão, mas no começo cortou um pouquinho. Você pode repetir, por favor? Posso sim, cara. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo bem. Pronto. O grande desafio da gestão, né, é passar para os seus liderados as tarefas, né, porque tem aquele mito de que as pessoas não vão fazer aquilo como você vai fazer, né? Tem aquela... Você fica receoso, você não delega informação porque você não confia 100% na sua equipe. Então, Perfeito. como seria, na sua opinião aí, qual seria o conselho que você daria para uma pessoa que se sente insegura em delegar as tarefas para a sua equipe, achando que ela não vai ter ali a capacidade de executá-las? Então, Luiz, assim, eu não tiro a razão da pessoa se sentir insegura em delegar se ela não tem uma equipe treinada. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: vamos supor que eu, Carlos, vou delegar, né, uma consultoria ou até alguma tarefa, cara, a execução dessa aula aqui, ou elaboração desses slides para vocês, pegar a elaboração de slide, todo mundo viu esse slide, né? Parte de design. Pô, uma pessoa de design fez esse slide, né? Ficou muito bom, por sinal. Como que eu delego para a pessoa se a pessoa não tem a competência técnica para fazer isso acontecer? Então, a primeira coisa é me certificar de que para executar a tarefa que eu preciso, eu tenho profissionais tecnicamente capacitados. Segundo, fazer esse alinhamento com ele. Porque às vezes o cara está entregando um trabalho ruim, né? E acha que está entregando um trabalho bom. Então, você setar muito bem as expectativas do que você quer que seja entregue como tarefa. E assim, um ponto muito importante, delegar não é abdicar. Então, o cara que delega e esquece, tá errado, tá? Esse cara, de fato, ele precisa criar formas de acompanhamento. Esse slide aqui, eu fiz questão de acompanhar todo o desenvolvimento. Porque, pô, a gente descobriu o método, a gente desenvolveu esse método, a gente colocou em prática. Como que eu vou deixar que o negócio não fique bom para vocês? Então eu não posso simplesmente delegar e largar. Não, eu quero ver, cara, como é que tá ficando, tá legal, as frases estão em destaque, tão bacanas, tá passando o conceito que a gente quer passar. Então, assim, primeiro ponto, você valida se a pessoa tem capacidade técnica para executar. Segundo, você cria mecanismos de acompanhamento e para ir aparando as arestas e até ajudando se for necessário. E terceiro, você delega de maneira eficaz. São 8 passos para você delegar de maneira eficaz, que inclusive a gente vai falar amanhã sobre isso daí. Beleza? É uma das formas, tá? Mas dá para a gente aprofundar um pouco mais em cada um desses tópicos também. Amanhã estou de volta. Alunos do curso de Black Belt têm prioridade para 50 vagas, Júnior? Prioridade não, tem um desconto. Quem for no Black Belt, plano premium, tem desconto exclusivo para participar da formação, tá? Carlos, e é legal, cara, essa formação, assim, não tem outra, tá? É a gente que elaborou, e como eu falei, de gestão para gestão. Então é o que a gente está bastante orgulhoso de poder colocar no ar. Carlos, o Lean Six Sigma, ele ajuda diretamente na gestão? Diretamente na gestão, não. De projetos de melhoria contínua, sim. Tá? Então, na gestão operacional dos projetos, sim. Tem ali alguma coisa sobre delegação, não. Gestão de mudanças e etc. O que a gente está falando aqui, Jadson, assim, outro nível, tá? Absolutamente 100% novidade do que a gente vai falar. Eu trabalho no setor contábil, porém estou há 6 meses como gestor, mas a demanda das empresas bem alta, assim, as empresas com mais entes geridas por nossas responsabilidades. Somos em 4 gestores, assim temos que dar suporte para os analistas e para os clientes. Isso impossibilita até buscar conhecimento. Então, Aurélio, esse é um dos pontos, né, que a gente sempre comenta. Eu tenho certeza, cara, que se colocarem mais 10 demandas para executar, você vai dar conta de executar. Então, um dos pontos que a gente trabalha é o que de fato você precisa fazer. Tá? O que de fato você e só você precisa fazer. Eu tenho absoluta certeza que você executa demandas que outras pessoas podem estar fazendo e que você faz por conta da sua proatividade, por conta da sua capacidade de execução, porque você é um cara que assume a bronca. Tá? Então, essa listagem que eu pedi para a gente fazer hoje ao final da aula é para isso. Para a gente fazer algumas questões amanhã e provocar um pouco sobre isso. Tá? Giovanni, manda bala. Tá com a mão levantada aí? Tá me escutando, Carlos? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, cara. Sensacional. Valeu. A tradução. Eu passei por isso na empresa que eu trabalhava. Meu apelido era... Eu já estava virando bombeiro.
Falava que eu tinha que dar o uniforme para mim de bombeiro, porque eu corria para tudo que era lugar lá, na empresa que eu trabalhava. Mas uma coisa que eu sinto, não sei pela tua experiência que tu tem, muitas vezes eu vejo que parte não do gestor, mas talvez do dono da empresa, do CEO da Uhum. empresa. E eu acredito que muitas vezes essa dificuldade que a gente não consegue chegar nesse ponto. Eu não posso falar que a culpa é do dono, ou falar que o problema é financeiro, sendo que o financeiro ou é uma esposa, ou é uma filha. Então eu fico meio com essa dificuldade, como é que a gente consegue trazer isso aí para a empresa, ou para o dono da empresa, né? Não sei se ficou tão Legal. claro assim, Não, ficou. Essa questão é a resposta de US$ 1 milhão, tá? Que, assim, não há uma resposta conclusiva, né? Que a gente possa com falar. certeza. Então, existem boas práticas, né? O que eu digo, assim, tem dois caminhos, né? Tem um caminho do compromisso, porque pra gente, tá, Giovanni? Eu também sou um cara muito mão na massa, né? Então, hoje a gente se cobra muito aqui dentro, cara, porque várias vezes a gente, tem que fazer isso, pô, a gente vai lá executar, aí um cobra o outro, fala, ops, não, 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 porque, né, vamos passar para alguém fazer, etc, vamos delegar. Então a gente se cobra muito aqui porque nós temos esse perfil. Isso é louvável, tá? Isso é louvável, porque você é um cara que de fato evolui, de fato busca demanda, tenho certeza que as pessoas te reconhecem por isso. O grande problema é que essa pessoa muitas vezes não tem um reconhecimento e o crescimento de carreira que ela precisa. E às vezes, cara, a gente fica até puto, porque a gente fala assim, meu, como que pode um cara que não faz metade do que eu faço, receber uma promoção, ir para uma empresa, ir para aquilo, não sei o quê, ser mais reconhecido, etc. Então, assim, boa parte do que a gente ensina independe, tá? Porque a forma como você vai lidar com a parte estratégica do negócio é um problema à parte, tá? Agora, a parte que você lida daqui para baixo é um outro negócio. E existe o último caso, que é assim, cara, você tem todas as ferramentas de gestão na mão, você aplica e o negócio não evolui. Pô, cara, assim, existem inúmeras empresas que de fato querem um gestor de verdade, tá? Então, eu acho que tem que ser bom para os dois lados. Chega um momento que você pode ter um teto ali e que você possa ter que buscar uma outra alternativa. Mas, assim, esse é o último dos últimos dos casos. Parte de você se organizar, de você ter uma rotina, de você ter um deep focus, que é uma das atividades de 100% focar numa tarefa que eu vou passar amanhã, perguntas de one-on-one para extrair o máximo da sua equipe, né? Então, às vezes, são coisas que depende da gestão. A forma como você vai conduzir um one-on-one, por exemplo, depende da parte estratégica da empresa, entendeu? Então, dá para você aplicar e dá para você ter resultado, mesmo que a alta administração esteja contra, assim, vamos dizer. Tá? Obrigado. Eu acho que assim, depois que você tem resultados também, aí o negócio muda um pouco de figura, né? Mas você precisa ter história, precisa ter resultado. Fala, Edmilson. Tá mutado, viu, Edmilson? Você tá comentando? Tá bem baixo, eu não tô ouvindo. Se alguém estiver ouvindo aí. Dúvida do Amiro. Vou continuar com as dúvidas aqui, depois eu passo já para Cristina. Ó. Dúvida do Amiro. Qual é a saída nisso? Eu não lembro exatamente, Carol, qual foi a pergunta que eu respondi, tá? Nisso o quê? Para que a equipe não seja 100% dependente do gestor. Existem algumas estratégias que a gente pode aplicar para isso, tá, Amiro? Então, por exemplo, para você não ser 100%, para a equipe não ser 100% dependente, tem dois caminhos. Ou você treina o profissional, tá? Para ter essa competência, ou você contrata pessoas. Então, quando você vai contratar, você precisa. Vou usar o slide novo que vocês viram aqui. O slide é parte de design, por exemplo. Eu tenho uma pessoa que é um estágio, tenho uma pessoa que é júnior, eu tenho uma pessoa que é sênior, pleno, e uma pessoa que ela sabe multiplicar isso daí. Tem um custo. Então, no seu time, você tem uma pessoa que é capaz de tocar essa demanda sem você, você vai sentar, vai conversar, vai alinhar, vai delegar e vai acompanhar. Não tem, então você vai contratar e aí de fato você vai trazer uma pessoa, contratar não, perdão, você vai treinar até que a pessoa tenha, tá? Ou contratar, é uma opção.
Então, assim, tem que ver qual que é o caminho mais plausível, né? Nem todas as empresas têm liberdade, o gestor tem liberdade de contratação, nem todas as empresas... Tem uma série de fatores que a gente precisa analisar, tá bom? Cristina, tava com a mão levantada, tá por aí ainda? Oi, tô sim. Boa noite, tudo bem? Tá me Boa ouvindo? noite, tô ouvindo bem. Carlos, achei sensacional essa tua ideia de relatar o que faz no dia. Você não vai acreditar, eu Legal. estava fazendo exatamente isso hoje. Eu Legal. comecei, respondi e-mails, fui até o meu diretor, participei de uma reunião por meia hora e fui relatando. Só que determinado horário eu já não consegui mais, porque o bombeiro entrou em ação, que nem nosso amigo aí. Sim, Então, sim, assim, eu fico numa situação, a empresa é pequena, eu me reporto muito diretamente com o dono, então, uhum, assim, às vezes eu fico numa situação de que eu quero falar para ele não, e eu não sei como tratar isso. Então, sim, é o que sim, você exatamente falou agora, a gente se sente incompetente, tem gente que tem promoção e eu fico para trás. E é sim, nessa situação que eu quero entender como é que a gente pode lidar com isso, entendeu? sim. É, olha, Cristina, são vários problemas aí que você relatou, tá? A gente precisaria dissecar um pouquinho cada um deles. Uhum. Existem empresas no qual você tem liberdade, não para falar não, né? Isso é difícil, mas para questionar. Isso daqui é mais importante que aquilo, né? Então a mensagem muitas vezes que você passa, porque assim, se um dono de uma empresa ele fala que tudo é importante, é porque nada é importante. Então existe um grau de importância mesmo que na cabeça dele para aquilo que precisa ser feito, né? Então existem formas, talvez, né? A gente pode até depois conversar sobre isso, formas que você pode talvez perguntar ou criar perguntas situacionais que vão ligar um alerta do tipo, olha, isso aqui realmente é importante, né? Porque mais uma coisa que eu vou assumir, mais uma coisa que vai entrar e pode ser que a gente tenha atraso. O outro ponto é a gente tentar entender nessas tarefas que você anda pagando de incêndio aí, é o que você falou. Chega num certo momento do dia que você não vai conseguir ter mais tempo porque um monte de coisa vai surgir. E a gente não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Então eu vou ter que pensar um pouquinho, cara, de quem é a pessoa que mais me traz problemas? Qual setor me traz mais problemas? A gente começa a estratificar para que possa dizer não, possa começar a segmentar, possa começar a trabalhar um pouquinho disso, tá? Outro método. Esse método que nós criamos, né, da rotina adaptada à produtividade do gestor, é, Carlos, eu tenho um tempo talvez livre, teoricamente, de manhã. Então é o momento que nós vamos utilizar para dar um gás nas demandas que de fato são importantes, porque depois a gente vai acabar dando foco em algumas outras coisas e ajustando as tarefas mais rotineiras. Então, são vários pequenos detalhes, tá? Eu acho que hoje eu tentaria elencar aquilo que é mais importante para você. Então, por exemplo, Carlos, essa tarefa eu preciso executar porque assim isso vale o meu emprego. Tá? Então, esse é um ponto importante. Depois, eu começaria a criar algumas questões mais situacionais para o profissional, tá? Não sei se você tem a liberdade de ter uma conversa franca com ele. Então, assim, eu tentei dar um insight, tá, para cada um dos problemas que você trouxe. Não é algo simples de resolver, mas dentro da formação a gente ensina talvez um passo a passo um pouco mais claro do que você pode colocar em prática, tá? Como eu falei, não é vender pílula mágica. Porque se você perguntar, é por isso que na pesquisa, 70% dos gestores são sobrecarregados, porque é comum, mas não é normal. Então dá para a gente chegar num nível de gestão que a gente consiga resolver isso daí. Tá? Perfeito, Carlos. Obrigada, viu? Imagina, imagina. Como delegar, quando você tem uma equipe de pessoa direta júnior, Gislaine, então, primeira coisa, você precisa treinar a pessoa para aquilo que ela precisa executar, ou delegar atividade júnior, tá? Ponto. Não tem milagre. Você não vai conseguir delegar uma atividade sênior para uma pessoa júnior. Então, você pode treinar essa pessoa, né, naquilo que mais te toma tempo, por exemplo, e depois você pode ir treinando. Um exemplo, tá? Não tem muito segredo, né? Como eu falei, não há pílula. Existem técnicas, ferramentas e conceitos que precisa entrar em ação.